Oi, gente, sejam bem-vindos ao canal mais uma vez. Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico que é o homeschooling ou ensino domiciliar. O que é, do que se trata, o que não é o homeschooling e por que hoje? Porque hoje é uma data especial, hoje é dia 17 de maio de 2022, está sendo votado, vai ser votado hoje, né? A questão do homeschooling e muitas famílias que já educam seus filhos em casa estão na esperança de sair da ilegalidade e ter o amparo legal para continuar fazendo isso. Então, para que você entenda um pouquinho melhor o que é o homeschooling, como funciona e o que não é o homeschooling, eu trouxe essa pauta hoje para você. Existem vários mitos que foram disseminados em torno desse tema que na verdade não faz o menor sentido, mas por ter sido repetido tantas e tantas vezes a gente acaba acreditando neles, tá? E alguns desses mitos eu vou conversar com você hoje, eu quero que você pense com a sua cabecinha, né? Eu vou trazer a questão e gostaria que você mesmo ponderasse se faz sentido ou se não faz sentido isso que eu tô falando, tá bom? Então, algumas das questões que são pautadas sobre o homeschooling primeira delas, eu acredito que é a mais forte de todas, a socialização. A criança que não vai para a escola, ela não socializa. A criança que é educada em casa com os pais, ela vai ficar dentro de uma redoma, ela não vai conhecer o mundo como ele é realmente. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Em primeiro lugar, ensinar o filho em casa não quer dizer que necessariamente o pai ou a mãe é que vai dar as aulas. Ter essa liberdade de você escolher a forma de ensino que você vai dar para o seu filho é você também ter a liberdade de, por exemplo, contratar um profissional que faça isso. Eu não entendo muito bem de matemática, não consigo dar essa aula para o meu filho. Vou contratar um professor para que ele dê essa aula para o meu filho. Ou seja, não é o pai e a mãe que vai estar o tempo todo lá colocando na cabeça da criança as suas ideias. Até porque nenhum pai e mãe tem disponível o dia inteiro só para fazer isso, né? O que é realmente homeschooling? É o direcionamento, em primeiro lugar, para que a criança ela aprenda a estudar e a aprender sozinha. Ou seja, hoje com os recursos que nós temos, do Google, da internet, YouTube e tudo mais, a criança tem N recursos para fazer isso, ela tem total liberdade dela ir buscar esse conhecimento e obviamente ela vai buscar com pessoas que estão lá na internet que não têm as mesmas ideias do pai e da mãe. Então essa história de que eu vou colocar na cabeça do meu filho só aquilo que eu acredito, não é verdade. Em contrapartida, quando a criança vai para a escola, você fala assim, na escola ela vai aprender a socializar, ela vai lidar com vários tipos de pessoas, ela vai aprender a respeitar. Será que é verdade mesmo isso? Porque pensa comigo, a criança ela vai para uma escola, ela não vai para várias escolas, vai para uma escola e ela tem contato com um grupo de amigos, ok? Você é pai e mãe, você manda seu filho para a escola, você sabe do que eu tô falando. Minha filha tá no 4º ano. Você acha que ela convive diretamente e brinca e conversa e troca ideias com alunos da 3ª, da 2ª, da 1ª série ou do 5º ano? Não, isso não acontece. Eles ficam dentro daquele grupinho, ou seja, na sala da minha filha tem mais ou menos 12 crianças, é com essas crianças que ela convive. Ela pode até saber o nome do outro, da outra sala, pode até saber o que aconteceu, mas ela não tem esse convívio com as outras crianças. Ela está na sala dela e lá é que ela tem que ficar, e se ela sair de lá, provavelmente vai ser punida por isso. Então, essa questão de, vai conversar com várias pessoas, ela vai estar vendo várias pessoas, mas não vai estar interagindo. E isso ela pode fazer num parquinho, ela pode fazer num clube, ela pode fazer viajando. Existem muitos pais que têm a questão do homeschooling, ensinam seus filhos em casa porque o pai, por exemplo, viaja muito, não tem um trabalho fixo, o trabalho dele é ficar viajando. Então a família vai junto, conhecem vários lugares, várias pessoas, né? Ju, mas eu não tenho condição de fazer isso. Tá, mas nós não estamos falando de condições específicas, nós estamos falando de pessoas que vão ter condição de fazer. Ju, mas eu não tenho condição de pagar um professor para ensinar meu filho em casa. Gente, o homeschooling não vai vir para tirar as crianças da escola, para obrigar os pais que querem mandar os seus filhos para a escola, tirarem da escola. Tem muita gente que fica com medo, fala assim, mas eu não posso parar de trabalhar para educar o meu filho. Ninguém vai te obrigar a parar de trabalhar para educar o seu filho em casa.
Você vai continuar sua vida exatamente como ela é. Essa lei vai sair para pessoas que têm esse interesse, não para obrigar pessoas que não têm esse interesse a fazer aquilo. Entende? Então, muitas vezes, o medo dos pais é esse. Vai sair a lei do homeschooling, então agora vão fechar as escolas, os professores vão ficar sem trabalho, meu filho vai ter que ficar o dia inteiro em casa estudando, eu vou ter que me capacitar para fazer isso, eu não quero fazer isso. Isso não vai acontecer, gente, esquece isso. Primeiro que uma porcentagem muito pequena das famílias que realmente querem fazer isso. Isso exige sacrifício, isso exige dedicação, isso exige você abdicar de muita coisa. Muitas mães realmente vão deixar de trabalhar fora, vão deixar de ter uma renda, vão deixar de comprar uma roupa nova, um sapato novo, para ficar em casa educando seu filho, mas isso é uma escolha dela. É uma escolha dela. E ela quer ter essa liberdade de ter essa escolha. Não, não pode. Por que não pode? Porque por causa do medo? O medo, o que vai acontecer com essa criança, né? Então a questão da socialização é um mito. Porque você pode socializar a sua criança em qualquer outro lugar que não seja a escola. Inclusive, se for aprovado realmente o homeschooling, poderíamos, por que não, abrir um espaço na escola onde, sei lá, um dia por semana ou 2 vezes por mês, as crianças que estudam em casa vão até a escola fazer uma socialização, por que não? A questão é que nós temos a escola monopolizada. Você tem a obrigação, o dever de mandar o seu filho para a escola, mas você não tem escolha de escolas, né? A escola, você pode ser pública, pode ser privada, mas todos ensinam mais ou menos a mesma coisa, o currículo é o mesmo para todo mundo, e se você não gosta daquilo, o problema é seu. Você tem que engolir aquilo com farinha, né? Muitas crianças não se adaptam ao ensino tradicional pelo fato de ter que ficar sentado numa cadeira, por exemplo, da 1h30 às 5h30 da tarde. Você já foi em alguma palestra, você que é adulto, alguma palestra que você pagou para ir e que você estava lá para aprender e você sentou e você estava gostando do tema, só que depois de 1h30, 2 horas sentado na cadeira, você falou, eu preciso ir no banheiro, eu preciso beber uma água, eu preciso mexer as pernas, não aguento mais ficar aqui, apesar de ter sido uma escolha sua, que você foi lá, você pagou, você estava lá para aprender, só que chega um momento que você fala, não, eu preciso, né, espairecer um pouco para depois voltar a aprender. A criança não tem essa opção na escola. Ela é obrigada a ficar da 1h30 às 5h30 sentada numa cadeira, olhando para frente, ouvindo, não pode falar, né? Não pode fazer perguntas que estão fora daquele contexto, e dentro do contexto geralmente ninguém faz, né? Primeiro porque elas não entendem direito o que está acontecendo lá. São obrigadas a ficar durante 12 anos da vida delas sentadas numa carteira, sem conversar com o amiguinho do lado, o que vai totalmente contra essa história de socialização, né? E ouvindo coisas que muitas vezes não lhe interessam. Então, essa é a realidade da criança. Vamos supor que nós tivéssemos outras opções de escola. Tem uma escola agrícola, tem uma escola técnica, tem uma escola de outros tipos de escola, e de repente você vai poder escolher que tipo de escola que você vai mandar o seu filho. Meu filho, ele gosta mais de, sei lá, de atividades ao ar livre. Essa escola, então, né, uma escola agrícola vai se enquadrar melhor com o meu filho, vou mandar ele para lá. Hoje você não tem essa opção. Hoje a escola é monopolizada. Então, com essa questão do homeschooling, se aprovar, vai abrir um leque enorme para que nós possamos enxergar melhor outras opções de ensino. Por exemplo, alguns pais podem se reunir e falar assim, vamos juntar, sei lá, 5, 10 pais e vamos pagar um professor para dar aula para esse grupo de alunos nossos, de filhos nossos, né? Ao invés do professor ter menos trabalho, ele vai ter mais opções de trabalho. Por quê? Se eu tiro a minha filha da escola, hoje ela estuda numa escola pública, só porque eu tirei ela da escola, a professora não vai perder o emprego, ela vai continuar dando aula para os outros alunos. Concorda comigo? Minha filha não vai fazer diferença nenhuma. Eu vou tirar ela da escola, a escola continua normal, os outros alunos continuam aprendendo normalmente, a professora continua lá dando aula, e aí eu vou contratar uma outra professora para alguma matéria que eu não entendo muito bem e a minha filha vai ter aulas com ela. Ou seja, vai gerar mais oportunidades de emprego ao invés de menos, como é falado. Essa é uma outra questão. A criança não vai estar preparada para a vida. Você já parou para analisar o currículo da escola?
Eu acho que eu não precisaria nem entrar nessa pauta se nós olhássemos no geral. No geral, o que você vê? Você vê pessoas decididas, pessoas de sucesso, pessoas que sabem tomar decisões, que têm uma inteligência emocional muito boa, que foi trabalhado isso. Você vê pessoas que conseguem respeitar o próximo, conseguem respeitar as diferenças. É isso que a gente vê no mundo hoje? Não, é totalmente o oposto. Pois é, esse mundo hoje é resultado de escola. A grande maioria das pessoas que vivem no mundo hoje saíram de escolas. Ou seja, se a escola realmente funcionasse para tudo isso, para disseminar respeito pelo próximo, toda essa questão, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje, né? Você foi para a escola, você sabe disso. Você sabe que você sofreu bullying na escola ou você fez bullying na escola. A questão de respeitar o próximo não vem da família. Na escola, a professora pode dar uma pincelada a mais? Pode, mas o que prevalece é o que a criança convive no geral. E no geral, o que acontece na escola? Meus filhos saem de lá, né? Eu vejo que eles vivem. E eu vejo que é totalmente oposto. Então, é uma coisa assim, meio que romântica que é pregada, que quando seu filho vai para a escola, ele vai aprender isso, aquilo outro, mas o que acontece de fato não é isso. Então, nós precisamos enxergar o resultado e parar de ver planilhas, parar de ver estatísticas, parar de ver currículos, porque o currículo é lindo, é maravilhoso. Você fala, minha nossa, se meu filho saísse da escola sabendo tudo isso, seria fantástico. Mas a questão é que não funciona. E aí existem alguns pais que querem fazer algo diferente e eles são taxados por, querem colocar o filho numa bolha. Os professores vão perder o emprego. Eles estão mexendo com uma coisa que já está tão boa, né? Tão perfeita. Fizeram a seguinte pergunta para o presidente Bolsonaro: mas não seria melhor melhorar a escola do que tirar a criança de dentro da escola? Sim, lógico que seria. Seria perfeito, né? Mas nós sabemos muito bem que essa reforma escolar, primeiro que nunca termina, né? E segundo que não funciona. Se funcionasse, nós não teríamos os problemas que nós temos hoje. Então é uma opção a mais para que nós possamos ver, essa criança, ela está estudando no homeschooling. Isso nós vamos ver mais para frente, porque hoje em dia não dá ainda para a gente ver que as crianças que estudam de fato em casa, elas estudam escondidas. Né? Os pais fazem isso às escondidas. Por quê? Porque se fizerem, mostrarem para todo mundo, eles vão ser denunciados, o conselho tutelar vai atrás, eles podem até perder a guarda dos filhos pela questão de estar privando do ensino, quando não estão, na verdade, né? Não estão privando do ensino, estão privando da escola. E escola e ensino e educação se tornaram como se fosse a mesma coisa, e não é, gente. Educar e estar na escola são duas coisas diferentes, que muitas vezes não tem nada a ver uma com a outra, ok? Vamos falar um pouquinho de crianças especiais que não se adaptam ao sistema. Já falei um pouquinho a respeito, né? Existem crianças especiais, e quando eu falo de especiais, eu tô falando realmente com necessidades especiais. Crianças com síndrome de Down, crianças com autismo, crianças com, de repente, TDAH, com TOD, enfim, todas essas novas doenças que surgiram hoje em dia são crianças que não se adaptam ao ensino tradicional. São crianças que não conseguem. Quando eu digo não conseguem, não é que a criança não quer, que a criança é mimada, não é nada disso. Ela realmente entra em sofrimento. Existem crianças, por exemplo, que têm hipersensibilidade a som. E aí, quando está dentro de uma sala de aula, toda aquela barulheira faz com que a criança entre em sofrimento, gente. Não é frescura, é sofrimento. Isso já foi comprovado. Então, essas crianças, elas poderiam, por exemplo, ter um ensino domiciliar, ter um professor que as ajudasse, ir para um lugar onde tem crianças, mas não tem esse tumulto, esse barulho, o sinal tocando, que faz muito mal, né? Todas essas questões. Então, essa criança, ela não se adaptou ao sistema, só que ela é obrigada a ir para a escola. Hoje, ainda sem essa lei que permite homeschooling, ela é obrigada a ir. Então, são todas essas questões que eu trouxe para você, que muitas vezes faz a gente pensar de forma errada e faz a gente julgar o próximo que está querendo fazer algo diferente, está querendo fazer algo melhor para o seu filho, e a gente julga isso de uma forma totalmente sem base de nada. Uma outra questão que é levantada no homeschooling, que a maioria
da violência, abusos e tudo mais que acontecem em casa, quem descobre é a escola. E que se tiver a aprovação da lei para ensinar as crianças em casa, elas vão estar vulneráveis a, de repente, sofrer um abuso e não ter ninguém para defendê-las. Vamos lá. É uma questão bem polêmica, concordo com essa pauta, né? Mas na escola isso também acontece. Infelizmente, o sistema como um todo esconde tudo isso por baixo do tapete. Muitas vezes o seu filho pode ter sofrido assédio na escola, pode ter sofrido abuso, e aí você foi atrás e nada aconteceu. Vai ser jogado para debaixo do tapete. Não existe uma estatística de alunos que foram abusados na escola. Isso você não vai achar em lugar nenhum. Por quê? Porque o interesse público é que ninguém fique sabendo. Então, as pessoas que ficam sabendo dessas atrocidades que acontecem dentro da escola são uma minoria que de repente estava em contato com a mãe que o filho sofreu aquilo, aquela mãe que de repente teve a coragem de falar, porque a maioria sente vergonha, né, de expor o filho. Então, aquilo é melhor ainda, né, porque se eu sinto vergonha de expor meu filho, eu não vou contar o que aconteceu na escola, ninguém vai ficar sabendo. Mas isso já aconteceu várias e várias vezes. Quem é professor sabe, quem está na área do ensino sabe melhor ainda, né, o que acontece, só que é jogado para debaixo do tapete. Por quê? Porque a escola não pode ter mácula, né? Então, da mesma forma que acontece em casa, acontece muito mais na escola, só que na escola você nunca vai ficar sabendo, infelizmente, né? A não ser um caso ou outro. Se acontecer com você, você vai ficar sabendo. Só que você vai contar para as outras pessoas e sempre tem a versão do professor que não foi desse jeito. Eu tô falando isso porque eu já vi pessoas passar por isso, tá? E aí falaram que a criança tá inventando, não, essa mãe é doida. E aí colocam a mãe taxada como doida, como aquela mãe que é exagerada e tudo mais, e fica por isso mesmo. E aí fica aquela dúvida, será que aconteceu? Será que não aconteceu? Né? Só quem passou por isso sabe. Então, precisaria sim de uma fiscalização para as pessoas que estão praticando o ensino domiciliar. Isso daí se resolve. O Conselho Tutelar pode fazer isso, né? De tempos em tempos, pode ir lá entrevistar a criança, pode de repente, sei lá, perguntar para pessoas mais próximas como que tá indo. Isso já fazem muito bem. Tem os agentes de saúde que fazem isso, né? Que passam de casa em casa fazendo isso. Que custaria termos agentes de homeschooling, por exemplo? Seriam pouquíssimos, porque pouquíssimas são as pessoas que vão querer adotar esse sistema. Então, essa é a questão que funciona hoje. Nós precisamos de uma variedade maior, de possibilidades maiores de aprendizagem com as crianças. Nós precisamos parar de achar que esse monopólio está certo, porque nós estamos tendo pessoas doentes, cada dia mais tem jovens que se suicidam, jovens que entram nas drogas, casamentos desfeitos. Tudo isso está vindo por causa do sistema que nós estamos vivendo e a gente precisa fazer alguma coisa para mudar isso. Ou nós vamos só ficar olhando de braços cruzados, vendo tudo ruir diante dos nossos olhos e a gente não vai fazer nada? E quando surge alguém com uma ideia nova, a gente vai lá e ataca e crucifica, porque não, as ideias novas não podem vir, a gente tem que continuar exatamente como está. Eu estou fazendo uma leitura comentada do livro Emburrecimento Programado, inclusive está aqui, de John Taylor Gatto, que ele fala justamente sobre isso, sobre as questões da escola, sobre como esse sistema faz mal para as nossas crianças, e é uma oportunidade de você entender melhor o que eu estou falando. Então, quinta-feira eu coloco os vídeos, se você quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link dos vídeos que já foram postados, para que você entenda um pouquinho mais sobre esse assunto. E aí, o que você achou? Faz sentido o que eu falei? Não faz sentido? Deixa para mim nos comentários, se inscreve no canal, já deixa o seu comentário, deixa o seu like, tá? Quero saber o que você está pensando. Vamos orar para que as famílias que já praticam o ensino domiciliar tenham esse amparo legal e consigam fazer a diferença que elas tanto querem fazer e não podem porque estão engessadas pela lei. É isso por hoje, espero que você tenha gostado, que tenha sido útil, tá bom? Beijo grande e até a próxima.